Olá, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui para mais um New Coffee. Seja muito bem-vindo, você que está passando por aí, convido você a chegar aqui na nossa live, porque hoje o conteúdo tá pesado, conteúdo tá forte hoje na nossa live. Karine, bom dia, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um New Coffee nessa segunda-feira, ao vivo aqui pela Rádio Adora Brasil, também ao vivo pelo nosso Instagram. Você que está chegando agora já vai mandando esse aviãozinho, 10 pessoas aí. Convida 10 pessoas para estarem nessa live. Tô mandando para 10 pessoas. Bora lá. 10 pessoas para vir para essa live aqui, porque hoje vai ser forte, hein? Hoje, essa semana a gente vai falar sobre crenças limitantes. Bora lá? 10 pessoas chamando para vir para a live. E eu vou chamar mais, viu? Vou chamar mais porque a live de hoje merece. Olha, muito conteúdo aqui pra gente falar hoje. Aliás, né? Pra gente falar essa semana. Você que está ligado na programação da Rádio Adora Brasil. Começamos agora o nosso New Coffee. Vamos pra cima, vamos com tudo. Porque hoje é segunda-feira, tem muito assunto pra gente tratar aqui no nosso New Coffee. Cleo, bom dia, bem-vinda. Ótima segunda-feira pra vocês. Muito bom ter vocês aqui no nosso New Coffee com a nossa oportunidade de crescimento, né? Nossa oportunidade de crescer 1% no dia de hoje, e eu tenho certeza que a nossa live hoje será muito produtiva. Hoje a gente vai falar o que são crenças limitantes. Essa semana a gente vai falar sobre crenças limitantes e tem coisas aí que a gente vai descobrir que está travando o nosso crescimento, travando o nosso desenvolvimento, e muitas vezes a gente está com o pensamento errado, né? A gente está acreditando em coisas que não fazem mais sentido, histórias que contaram pra gente e temos carregado aí por muito tempo como verdade, e muitas vezes essas falsas verdades têm nos travado, têm atrapalhado o nosso crescimento e têm atrapalhado o nosso desenvolvimento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu fico muito feliz em poder compartilhar esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo aqui vai estar na íntegra na imersão Kairos. Exatamente, a gente vai falar sobre isso no Kairos, porque é uma das travas que mais atrapalham o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Mas quero começar muito bem essa segunda-feira com você aqui no nosso devocional, né? Começar conectando com Deus aqui, falando com Deus, para que a gente possa estar em ordem, né? Corpo, alma e espírito. E nada melhor do que falar com Deus e deixar o Senhor agir durante essa semana, para que Ele também possa conduzir tudo que a gente for fazer aqui, né? É um dia especial porque a gente tem a oportunidade de viver esse dia e foi um presente do Senhor para cada um de nós. Eu convido você a fazer o seu minuto com Deus, o seu devocional, a se colocar na presença de Deus nesse momento para agradecer Ele pelo seu dia. Talvez você ainda não conseguiu fazer isso, é uma boa oportunidade. Se você já fez, você só vai reforçar e nunca é demais você entrar na presença de Deus e você orar. Então, convido você nesse momento a fazer o seu devocional junto comigo. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te exaltar pela presença maravilhosa do Senhor em minha vida, pela presença do Senhor, ó Pai, neste lugar, por tudo que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem mostrado, por todas as estratégias, por todo o entendimento, por toda a sabedoria, por todo, ó Pai, controle do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, ó Pai, mas colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Muitas vezes erramos no intuito de acertar, Deus. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa conduzir o nosso coração, dando entendimento, sabedoria e aquilo que for sobrenatural, que possa acontecer sobre as nossas vidas através do Senhor. Mas nos comprometemos também, Deus, em fazer aquilo que é a nossa parte, aquilo, ó Deus, que é o natural, porque isso o Senhor não vai fazer por nenhum de nós. E que nessa semana o Senhor possa nos dar esse entendimento para que possamos estudar sobre esse assunto, crenças limitantes, que possamos quebrar muitas barreiras que nos atrapalham de viver a nossa vida conforme o Senhor tem planejado para cada um de nós. Nesta manhã eu oro e agradeço por cada vida, cada um que tem se conectado nessa live, cada casa, cada lar aqui representado, cada família, Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa livrar, Senhor, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Bom dia, Kelly, bem-vinda. Bora lá? Aviãozinho aí para pelo menos 10 pessoas. Manda lá, aviãozinho para pelo menos 10 pessoas aí. Vamos chamar mais gente para assistir essa live. E já manda uma mensagem aí, Você não faz ideia do que está acontecendo nessa live hoje.
Manda lá para as pessoas. Talvez você vai receber aí a live também, mas não tem problema, viu? Bora lá! Estamos aí para compartilhar o conhecimento com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo vocês estarem juntos aí nesse conteúdo. E olha, por muito tempo... Espera aí que eu estou ultrapassando as 10 pessoas aqui. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Bora lá para cima. Grave sonorização. Sonorização. Everton, bem-vindo. Olha só, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, crenças limitantes. E eu já pergunto para você, qual que é a crença que está te limitando? Coloca aí, coloca já o emoji do cafezinho aí, para a gente entender que a gente está tomando um café junto hoje. Talvez seu café não está pronto, mas eu tenho certeza que você vai tomar um café comigo hoje aqui no New Coffee para a gente falar desse assunto chamado crenças limitantes. E eu tenho certeza que a gente vai aprender junto aqui sobre crenças limitantes, hein? Por quê? Porque eu ainda tenho. E tenho certeza que você ainda também tem crenças limitantes. Embora eu tenha destravado de muitas coisas, mas ainda existem algumas crenças que nos atrapalham. A gente vai definir hoje o que são crenças limitantes, né? Para você entender, crenças limitantes são pensamentos impositivos, criado geralmente no período da infância e desenvolvido ao longo da vida. Judy Almeida, bom dia. Elas acabam se tornando nossas próprias verdades e com o tempo desempenham nossa personalidade. Então, tá vendo como que vai ser interessante, né, esse assunto? Falar sobre crenças limitantes, que são pensamentos impositivos. E geralmente eles são criados aí na nossa infância e vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, aí você vai conseguir entender, você vai conseguir definir. Uma crença limitante está relacionada a uma ideia na qual nós acreditamos, né? Isso pode surgir dentro da família, geralmente é onde mais acontece, sobre algo ensinado, porque vem sido passado, né? Pode ser estudado ou simplesmente praticado por cada um. E a gente vai falar sobre tudo isso, né? Sobre essas influências dentro da família, estudado, praticado, dentro do ciclo de amizade, muitas vezes, vai formando essas crenças limitantes e isso acabam travando a gente em determinado momento da nossa vida. E aí você vai ver que tem coisas que você cresceu acreditando como verdade e hoje você vai parar para pensar e vai falar assim, o porquê eu estava acreditando nisso como uma verdade, simplesmente porque foi uma história que me contaram, simplesmente porque foi algo que colocaram na minha vida e eu carreguei isso por muito tempo, achando que era verdade, quando de fato não passava de uma história ou algo que aconteceu com alguém e foi transformado como verdade. E tem coisas que você carrega, que você justificou como verdade, porque aconteceu com você e você continua carregando isso e às vezes você não avança porque você tem medo de algo que aconteceu ou que pode vir a acontecer por causa dessa crença que você tem. Mas a gente vai falar mais sobre isso, fica tranquilo, né? Esse pode ser um pensamento criado lá atrás, quando éramos crianças, com relação a familiar abandonada e distante, né? Então, ao passar do tempo, começamos a reproduzir essa sensação, afastando pessoas e sentimentos de nós mesmos. Esse processo de crença limitante, né, é muito interessante, assim, que depois quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, eu fui ver que isso é uma das coisas que mais travam as pessoas e que era uma das coisas que mais me travavam. Porque eu olhava para a minha realidade e eu lembrava de coisas que as pessoas falavam e eu tinha isso como verdade, então eu não aceitava, eu não me permitia sair da bolha, eu não me permitia fazer algumas coisas que eu estava disposto a fazer, porque eu acreditava que não era possível. Bom dia, Lauro, bem-vindo. Eu acreditava que não era possível, porque histórias foram contadas para mim e eu tive essas histórias como verdades.
E eu usava isso como barreira, como empecilho, porque quando as coisas não davam certo, eu simplesmente confirmava aquilo que eu acreditava. Mas aí eu fui entender que as barreiras aconteciam porque eu acreditava em algo que não existia. Então eu criava essas barreiras. Eu criava esses empecilhos. Eu criava esses problemas por coisas que eu acreditava. E isso fortalecia aquilo que eu acreditava. A formação do nosso caráter se deve às nossas vivências e ao contato com outras pessoas. Ao longo, as nossas ideias são formadas com base na influência que recebemos. Então, você, eu, cada um de nós, sofremos influências. Quando nós nascemos, nós chegamos limpos, nós chegamos zerados. É igual o HD do seu computador. Muitas vezes, quando você formata, ele fica zerado. Ele fica novo, ele fica sem informações. Você, quando vem para esse mundo, você vem zerado, você vem sem influências, sem informações. E aí o que acontece? O meio, a sua família, a sua turma de escola, os seus professores, todas as pessoas que passam pela sua vida, elas exercem influência de comportamento, de conduta, de histórias, de crenças também que vieram dos seus antepassados. E a gente vai carregando isso. A gente não sabe muitas vezes lidar com isso, muitas vezes não sabemos conduzir isso, e é o que foi nos contado, é o que foi nos colocado, e isso se torna uma verdade. E até aí está tudo bem. Porque são conhecimentos que são passados. E quando você não tem ideia sobre isso, isso pode se tornar sim uma verdade e você pode ser conduzido através daquilo ali. O problema é quando você tem a oportunidade de confrontar essa verdade que você teve, de confrontar esses momentos que você teve e começar a tirar a sua própria conclusão. E começar a definir o seu caminhar, o seu agir. É aí onde você começa a crescer, é onde você começa a desenvolver, é onde você começa a ter resultados, é onde as coisas começam a romper. E às vezes em determinados momentos você passa por um certo problema e você volta para aquela crença limitante. Como o nome já diz, né? Crença limitante, aquilo que é a crença que te limita. Por isso que eu pergunto para você hoje, o que está te limitando? Qual que é a crença que está limitando você, que não está deixando você avançar, que não está deixando você crescer? Porque a gente está definindo hoje. A gente vai trazer vários assuntos aqui durante essa semana, você vai identificar algumas crenças limitantes, algumas histórias que contaram para você e talvez você teve como verdade. Por exemplo, às vezes você não consegue abrir uma live, fazer uma live, gerar um conteúdo, porque em algum momento da sua vida você teve um bloqueio de autoimagem. Alguém disse que talvez você era feio, que talvez você não conseguiria, talvez você entrou numa live e alguém te criticou e você criou essa barreira. E realmente você reforçou essa hipótese de que você não poderia fazer isso. Mas quem que disse para você que você não pode fazer o que as outras pessoas estão fazendo? Quem que disse para você que você não pode gerar um conteúdo? Quem disse para você que você não pode ser interessante para as outras pessoas? Quem disse para você que você não pode ter resultado? Quem disse para você que você não pode ter o salário que você deseja? Quem disse para você que você não pode fazer as viagens que você gostaria de fazer? Quem disse para você que você não pode se conectar com pessoas que você gostaria de se conectar? Quem disse para você que você não pode abrir sua empresa? Quem disse para você que a sua empresa não pode ter resultados milionários? Talvez algum pensamento, alguma crença limitante que você tem. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Pimpão. Bem-vindos ao New Coffee. Estamos falando hoje sobre crenças limitantes. Estamos definindo o que significa crenças limitantes. E a gente vai falar sobre esses assuntos aqui durante essa semana. Então vai ser bem produtiva as nossas lives. 8 em ponto a gente está aqui, horário de Brasília, para poder trazer esse conteúdo ao vivo aqui pela Rádio Adora Brasil, também pelo Instagram, no nosso quadro chamado New Coffee. Então a gente tem o pessoal do Instagram, também tem o pessoal que está ao vivo aqui pela Rádio Adora Brasil, para a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, compartilhar um pouco do que está acontecendo aí nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então nosso conteúdo aqui é relacionado a isso, a crescimento. E a nossa proposta é crescer 1% todos os dias. E por isso que a gente vem com esses assuntos fortes a serem tratados durante a semana, para que exista esse crescimento.
para que exista esse desenvolvimento. Né? E eu já falei aqui de antemão que esse vai ser um dos conteúdos que vão estar no Kairos. O que é o Kairos? O Kairos é uma imersão de desenvolvimento pessoal que vai ser realizada aqui na cidade de São José dos Pinhais, dia 30 de julho agora, dia 30 de julho. Daqui 19 dias. E é gratuito. Se você quiser participar, manda um direct aí, eu te mando as informações, você faz a inscrição do evento, eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. A Cléo falou que as crenças limitantes realmente estão muito arraigadas dentro de nós. E é sobre isso que a gente está falando. Né? Sobre a formação, a nossa formação, a formação do nosso caráter. Ó. A formação do nosso caráter se deve às nossas vivências e ao contato com outras pessoas. Logo, as nossas ideias são formadas com base nas influências que recebemos. Quem você é hoje, o seu caráter formado hoje, ele é baseado na influência que você recebeu na sua infância. Geralmente ali entre 7 a 9 anos de idade é a sua formação. As informações que você recebeu durante esse período são o que formaram o seu caráter hoje. Ok? Quantas informações você recebeu? Agora faz uma volta no tempo aí. Volta no tempo aí e começa a imaginar esse período aí. Como que era a sua vida nesse período? Como que estava a sua vida nesse período? Como que foi a sua criação? Qual foi a influência dos seus pais? Você teve eles presentes? Você teve os seus pais presentes ali na sua vida? Quais informações eles trouxeram para você? Tá vendo? Porque muitos comportamentos que você tem hoje são influenciados por como você foi formado. Talvez você olha e não consegue enxergar o seu potencial. Talvez você olha e não consegue enxergar o potencial que as pessoas enxergam em você. Porque você criou uma barreira, você criou um muro aí entre o seu sucesso e aquilo que você desenvolve. E isso faz com que você não avance. Você chega até alguns pontos e aí você trava ali, você acha que você não é capaz por histórias que contaram para você. E a gente vai falar sobre isso. Calma, vai ter muitas informações para você. Stephanie, bom dia. Cid, bom dia. Bem-vindas ao nosso New Coffee. E é um assunto interessante, é um assunto que traz muitas questões aqui pra gente. E a maioria das pessoas, elas travam em determinados momentos porque elas têm essas crenças que limitam o seu crescimento, que limitam o seu desenvolvimento, que limitam o seu progresso. E a gente vai identificar esses pontos aí. E nem sempre essas influências são positivas, tá? Nem sempre as influências que a gente recebe na nossa infância são positivas. Existem as crenças, ideias que nos impulsionam para o sucesso e existem as chamadas crenças que são limitantes. Que, como o próprio nome já indica, acabam limitando o nosso potencial e impedindo o nosso crescimento. É sobre esse ponto aqui que eu quero falar com você. Sobre aquilo que trava você. Sobre aquilo que atrapalha o seu crescimento. Porque aquelas que são positivas, aquelas que estão dando resultado para você, aquelas que você tem como princípio e impulsiona você a avançar, tá legal. A gente não precisa trabalhar nisso porque já está te impulsionando, já está te levando para o próximo nível. O que eu quero trabalhar com você aqui essa semana, e o meu objetivo nas mentorias, nas palestras, nos treinamentos que eu faço, o meu objetivo é trabalhar os pontos negativos. Porque a gente ajusta os pontos negativos e os pontos positivos a gente potencializa. E quando você faz essa junção, quando você trabalha aquilo que não está dando certo e aquilo que já está dando certo, você vira uma bomba nuclear. Ninguém te segura. Você explode, você arrebenta naquilo que você pretende fazer. Seja a área que for que você buscar desenvolver. Você potencializar aquilo que já está dando certo e corrigir aquilo que não está dando certo, ninguém te segura, você explode. Você chega nos próximos níveis de uma forma incrível. Porque vai ser trabalhado. Então o objetivo da gente vir falar sobre crenças limitantes, eu demorei para trazer esse assunto aqui. Porque eu queria entrar mais nesse assunto. Eu queria aperfeiçoar mais nesse assunto. E precisava dar uma sequência. A gente deu uma sequência muito legal nos conteúdos das semanas anteriores. Se você não acompanhou o conteúdo das semanas anteriores, vai no meu canal ali no YouTube. Tá lá todas as lives desde o início do ano sendo salvas.
tá? Você precisa de um tempo para maratonar, tá? Porque são muitas lives, tá? Já tá chegando a quase 100 vídeos ali no YouTube. Aproveita e já se inscreve no canal, né? Não demora nada, escreve aí, dá uma força pra gente fazer esse canal crescer. Mas a ideia é trazer esse conteúdo aqui para você, para que você possa realmente destravar, porque é o que tem acontecido comigo. E a minha mensagem principal é sobre esse despertar, sobre esse destravar, que eu consiga entender nas pessoas que pode acontecer. Eu quero que você tire o seu máximo, extraia o seu potencial, porque muitas vezes você não consegue enxergar esse potencial. E às vezes você precisa se conectar com alguém que possa te mostrar, que possa ver esse potencial e que possa ajudar você a pegar todo esse potencial e colocar em prática. Você está entendendo? E por isso a gente precisa identificar esse processo aqui de crenças limitantes. E por isso a gente vai falar isso sobre essa semana. Hoje eu quero trazer para você o que é essa questão de crenças limitantes. E talvez você nem imagine que você tenha algumas crenças limitantes. E deixa eu falar um negócio para você aqui. Crenças limitantes não estão relacionadas à religião, à crença espiritual, tá? Embora tenham crenças espirituais, crenças religiosas que também são limitantes. A gente pode até falar alguma coisa sobre isso, tá? Como teólogo, eu posso trazer algumas informações para você sobre isso. Mas o nosso objetivo não é falar sobre esse tipo de crença, sobre acreditar em Deus ou não, sobre acreditar em deuses ou não, ou no que você acredita. Nosso objetivo aqui não é trazer isso. São crenças limitantes, coisas que você acredita que estão te limitando, ok? É isso que a gente vai falar, trazer essa definição, beleza? O que são crenças limitantes? Então, basicamente, as crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade, ok? Definição de crenças limitantes: opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. E por terem efeito negativo em nossas vidas, elas brecam a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Então as crenças limitantes, elas agem diretamente no seu pessoal e também no seu profissional. Onde você tem a maior parte dos resultados financeiros? Coloca aqui, onde você tem a maior parte dos resultados financeiros? É pessoal ou é profissional? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Onde que você tem a maior parte dos resultados financeiros? É pessoal ou é profissional? Comenta aí, coloca aí. Só para ver se você está comigo aqui na live. Bora lá. Já digitou? Manda aí. Garimpar Talentos, bom dia. Marcos, bom dia. Bem-vindos ao New Coffee. Estamos falando aí sobre crenças limitantes, hein? Pessoal, a Cid falou pessoal. Quem mais aí? Onde que você tem os resultados financeiros? É no pessoal ou é no profissional? Resultado financeiro, você tem no pessoal ou tem no profissional? Coloca aí, quero ver a opinião de vocês. Enquanto vocês vão colocando, olha só, as crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia porque se tornam verdades absolutas em nossa vida. A Kelly colocou aqui profissional, mas revertendo para o pessoal também. A maior parte dos nossos resultados financeiro é profissional, né? Então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ser profissional em alguma coisa. Se você for vendedor, você precisa vender. Se você for um funcionário de CLT, você precisa produzir para um patrão. Você recebe um salário para isso. Então, a maior parte do nosso crescimento financeiro, ela está ligada ao nosso profissional. Por que a maior parte? Porque uma parte está no pessoal. Você tem que estar bem para você poder produzir. Certo? Então, muitas vezes nós temos crença no nosso pessoal que levamos para o profissional, que não conseguimos ter resultado. E aí, nesse caso, um resultado financeiro. Ou um resultado de destaque dentro da profissão que a gente faz. Que o financeiro é consequência do destaque que você tem. Consequência do desenvolvimento que você tem dentro do profissional. O financeiro vem.
quando você se destaca profissionalmente, quando você atinge os níveis necessários, a recompensa financeira ela acontece. Mas muitas vezes a gente não atinge esses pontos porque nós temos crenças que nos limitam, crenças limitantes, crenças no profissional e crenças no pessoal que acabam nos tirando desse processo. Por isso muitas vezes desistimos facilmente de realizar algum sonho ou nem chegamos a tentar por conta de crenças limitantes. Às vezes você não chega nem a arriscar, nem a fazer algo, porque você tem já algumas crenças limitantes e às vezes você precisa organizar algum processo e talvez algumas coisas que eu fale aqui para você fique até bravo. Por quê? Você acredita nisso. Crença é você acreditar. Então quando você acredita nisso, quando você cresceu ouvindo isso, quando você carregou isso por todo o tempo, você validou em determinados momentos, você acha que isso vale para todas as pessoas. E às vezes é uma questão só sua. Às vezes é algo que só você acredita. Às vezes é algo que só aconteceu com você. Por exemplo, bom dia, Rubenito, Johnny, bem-vindos aí. Às vezes ninguém da sua família conseguiu ter resultado financeiro. Às vezes ninguém da sua família conseguiu fazer uma faculdade, por exemplo. Hoje está mais comum. Mas eu fui um dos primeiros da minha família, de uma forma geral, a fazer uma faculdade em um tempo que não era comum as pessoas fazerem. Hoje eu sou a primeira pessoa da minha família que lança um livro. Pelo menos até onde eu sei. Já lancei 2. Já estou preparando o 3º já para o ano que vem. Mas se eu fosse acreditar na realidade da minha família ou que algumas pessoas falaram para mim, hoje eu não estaria aqui falando com você. Se eu fosse acreditar nas histórias que foram contadas para mim, muitos resultados que eu estou tendo hoje, eu não teria. Porque eu teria me conformado com uma certa realidade. O fato de eu identificar esses pontos e começar a trabalhar em cima fez com que eu conseguisse avançar em determinadas situações e romper barreiras. Quando eu comecei a romper as barreiras, eu comecei a olhar e falar assim, nossa, mas isso que me contaram não é verdade. Isso funcionou para eles. Isso foi algo que aconteceu com eles e não comigo. Eu preciso viver a minha vida e eu preciso entender o que é que me limita ou não. Quando você entender que não tem nada que te limite, que não tem nada que impeça você de realizar os seus sonhos, que não tem nada que impeça você de cumprir os seus objetivos, de alcançar os seus alvos, de ser quem você gostaria de ser, de fazer o que você gostaria de fazer, você começa a ver que crenças limitantes estavam travando você. Quando você passa por essa barreira, você vê que aquilo não te limita mais, que aquilo não é uma barreira, não é um empecilho. Por exemplo, contaram para você que para você ser bem sucedido, você precisava fazer a melhor faculdade ou a faculdade que todo mundo está procurando. Eu conheço pessoas que fizeram ótimas faculdades que hoje estão procurando emprego, que não têm um bom resultado hoje. É uma crença limitante ou não? Não estou falando aqui que você não deve fazer uma faculdade. Não estou dizendo aqui que você não deve se preparar. Eu tenho 2. Tenho 2 faculdades. E se tiver oportunidade, se tiver tempo depois, eu posso até fazer uma outra. Não está nos meus objetivos agora. Mas já tenho 2. Mas não quer dizer que porque falaram para você antes que você precisava estudar, fazer uma boa faculdade. Eu conheço pessoas que não têm o ensino médio, que faturam milhões hoje. É uma crença ou não é? Ah, mas o cara deu sorte. Não sei. Mas isso significa que não é só ter estudo. Significa que tem outras coisas por trás disso. Então já quebra uma crença, que é só através dos estudos que você consegue ser bem sucedido. Talvez não seja do seu perfil estudar. Talvez você não goste de estudar. Você vai ter que arrumar uma maneira de romper. E tá tudo certo. Talvez você vai estudar depois que você conseguir avançar. Mas não é uma regra. Mas contaram para você essa história, que se você não estudasse, você não sairia do lugar. Eu conheço várias pessoas que saíram do lugar mesmo sem estudar. Eu não estou aqui incentivando você a não estudar. Eu acho que você deve estudar sim, você deve buscar o conhecimento. Isso vai libertar você, isso vai trazer um processo muito maior. Agora imagine se essas pessoas tivessem acesso a estudo
Onde elas não estariam hoje? O que elas não teriam feito hoje, né, apesar de tudo que elas já fizeram? Você está entendendo o quanto essas coisas travam você? O quanto essas coisas atrapalham você? Ó, as crenças limitantes se caracterizam por terem cunho negativo, que nos levam a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos. Vou dar um exemplo para você aqui. Não importa o quanto eu trabalhe, nunca vou conseguir juntar dinheiro. Já escutou isso? Já escutou isso? É uma crença limitante. Conheço pessoas que trabalham e que juntam dinheiro. Conheço pessoas que não ganham salários fora do comum e conseguem juntar dinheiro. Conseguem viajar. Conseguem comprar as coisas que querem. É ou não é uma crença limitante? É ou não é algo que limita a gente? Outro exemplo para você aqui. Não consigo aprender a fazer isso. Não tem jeito. Quantas vezes você ouviu de alguma pessoa próxima dizendo que você não seria capaz? Que você não conseguiria? Que você era assim mesmo? Que você não aprende as coisas? Que você não consegue estudar? Que você não consegue gravar nada? E você começou a contar essa história para você que você não aprenderia mesmo. Luna, bom dia. Que você não aprenderia mesmo. Que você não seria capaz, que você não seria ninguém, que não adiantava você estudar, que não adiantava você se esforçar. E você não estudou de repente por causa disso. De repente você não fez uma faculdade por causa disso. De repente você não fez uma pós-graduação por causa disso. De repente você não abriu sua empresa por causa disso, porque você colocou essa ideia na sua cabeça que você não seria capaz, porque as pessoas falaram para você que você não seria capaz, que você não aprenderia mesmo. E você confirmou isso, que você não aprenderia porque você tinha preguiça muitas vezes de estudar. E isso fez com que atrapalhasse o seu desenvolvimento. E talvez naquele momento você não conseguiria mesmo estudar. E você criou essa imagem de que você não conseguiria aprender. E aí você nem tenta mais quando você está para aprender alguma coisa. Porque você já colocou essa crença limitante em você. Você não tem a capacidade de aprender. Você só sabe fazer aquilo que você sabe fazer. E você não tem a capacidade de aprender mais. Histórias que contaram para você. Histórias que você validou. E você carrega isso. Outro exemplo para você. Nunca serei bom o suficiente para alcançar os meus sonhos. Talvez alguém falou e você ouviu. Que você não seria capaz de realizar os seus sonhos. Que você não seria ninguém. Pelas atitudes que você teve, pelos erros que você teve durante a vida, por você ter errado muitas vezes. E tá tudo certo. Você precisava aprender, você precisava crescer, e você errou algumas vezes, você vai errar outras vezes também. E tá tudo certo nisso, mas quando você pegou esse erro, você validou que as pessoas falaram pra você que você nunca seria bom o suficiente, e você começou a contar essa história pra você. Eu nunca serei bom o suficiente para realizar os meus sonhos. E você nunca foi atrás dos seus sonhos. E se eu te perguntar agora quais são os seus sonhos, talvez você não saiba responder para mim. Porque você não tem sonhos. Porque você acreditou que você não seria bom o suficiente para realizar os seus sonhos. Então você nem sonho colocou na sua vida. Você está deixando a vida te levar. E a vida não está te levando. O tempo está passando. E você não está construindo nada. Quando você quebrar essas crenças limitantes, quando você entender que isso está travando o seu crescimento, você vai ver que sim, é possível você sonhar. Sim, é possível você ter resultado que as outras pessoas estão tendo. Sim, é possível você romper as barreiras. Sim, é possível você crescer. Sim, é possível você conquistar. Sim, se você trabalhar, você consegue sim dinheiro. Outra coisa que você pode estar carregando aí como crença limitante, e a gente vai expandir isso daí durante a semana. Eu não mereço ganhar isso. Quantas vezes você falou que você não merecia ganhar isso? Deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. Que fique só entre a gente, tá? Beleza? Promete que não vou contar pra ninguém? Eu fui descobrir esses dias atrás, nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento, que eu não sabia ganhar as coisas. Eu não sabia receber. E por isso que eu não estava entendendo. Muitas coisas não estavam acontecendo
E eu precisei começar a alinhar isso. Eu não sabia ganhar as coisas, eu não sabia receber as coisas dos outros. Eu sempre achava que eu não merecia. Eu poderia fazer para as pessoas, mas quando chegava a minha hora de receber, eu travava isso. Eu travava a vida de outras pessoas porque eu não queria receber, porque eu achava que eu não era merecedor de receber essas coisas. Agora há pouco, depois de todo esse processo de crescimento, depois de todo esse processo de desenvolvimento, de estar ajudando pessoas, eu fui identificar isso em mim agora há pouco. Quantas vezes as pessoas tentaram te abençoar? Quantas vezes as pessoas tentaram te presentear? Quantas vezes as pessoas tentaram, de repente, te dar um aumento, te dar uma promoção, colocar você num cargo melhor e você achou que você não seria merecedor? Porque em algum momento na sua vida você entendeu que você não era merecedor, ou que alguém falou para você que você não era merecedor de estar ali, que você estava querendo aparecer e você contou essa história para você mesmo e você criou essa crença limitante, e todas as vezes que te oferecem algo, uma oportunidade melhor, você diz que você não é merecedor. Criou uma barreira que não existia. Você criou essa película, você criou essa barreira. Isso é uma crença limitante. A gente vai falar tudo sobre isso. Olha só. As pessoas que alimentam crenças limitantes vivem num ciclo sem fim, que gira em 3 etapas. Marca aí. Que gira em 3 etapas. Começar a fazer, terminar antes de começar, se arrepender e tentar novamente, ou desistir de vez. As pessoas que alimentam crenças limitantes vivem em um ciclo sem fim. Sabe o que é um ciclo sem fim, né? Vou repetir para você. Começar a fazer, terminar antes de começar. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer e quando elas vão dar o passo, elas já terminam antes de começar? Elas falam, não vai dar certo, não é para mim, não vou conseguir. Chega um monte de barreira, chega um monte de dificuldade ali, ela nem consegue avançar. Se arrepender e tentar novamente. Aí ela começa, aí quando ela vai dar o passo inicial, o que ela faz? Ela termina. Não vou fazer mais. Não, larga a mão, não é pra mim isso e tal. Daí daqui a pouco ela se arrepende disso. Aí ela tenta novamente. Não, eu vou tentar. Pelo menos eu vou tentar. Se não der certo... E aí o que ela faz? Ela desiste de novo. Sabe uma frase que você, muitas pessoas usam? Eu já estou tentando eliminar isso do meu vocabulário. Quer dizer, já me posiciono em relação a isso. Quantas vezes você falou, quantas vezes você ouviu as pessoas falando? O não você já tem. Coloca aqui nos comentários. Você já falou? Ou você já ouviu alguém falando o não você já tem? Coloca aqui. Coloca aqui nos comentários, eu quero ver se é só comigo ou se acontece isso com você também. Enquanto isso eu vou colocar o meu café aqui. Coloca aí. Quero saber de você. Diego, bom dia. Camille, bom dia. Camila, né? Camila Santos. Coloca aí. Quantas vezes você falou, ou talvez você ainda fala, o não eu já tenho. O não eu já tenho. Sim, eu já ouvi muito, a Cid falou aqui. O não eu já tenho. Já ouvi falar sim, a Kelly falou aqui. O não eu já tenho. Sabe que isso é uma crença limitante? Porque você já aceitou o não. E você está indo para o que der e vier. Você já assumiu que você não tem. Sendo que você nem tentou. O não eu já tenho, preciso reverter ao sim. Não. É uma crença limitante. É uma crença limitante que você tem. O não eu já tenho. Você está dizendo para o seu cérebro que você não tem. Você não tem. E não há possibilidade. Você simplesmente vai arriscar. Mas se não acontecer, está tudo bem. É isso que você está contando. É uma crença limitante. Você está contando para você mesmo. Você está contando para você mesmo que você já não tem. E que tanto faz se você tiver ou não. Agora, se você ressignificar isso e entender que existe a possibilidade, sim, de você alcançar esse objetivo, que você pode correr atrás, que você pode obter isso,
que é possível você acessar, quando você elimina essa palavra não, eu já não tenho, quando você elimina essa possibilidade, isso faz com que você alcance o seu objetivo. Tá vendo como que funcionam as crenças limitantes? Pensamentos que nós temos como verdade. Aquele falou que acabava que não arriscava mais nada, né? A Cid falou, nunca havia pensado dessa maneira. É sobre isso que a gente vai falar essa semana. Todas as crenças que a gente citou acima têm as mesmas características. São cunhos negativos. Sensação de impotência e desvalorização pessoal ou profissional. Risca do seu vocabulário, o não eu já tenho, tá? Você já tem aquilo que você quer. O não faz parte. Se você planejou, se você está pensando, se você está buscando, a possibilidade de você conseguir é muito grande e você precisa percorrer o caminho, você precisa ir atrás, você precisa ver o que você precisa para conseguir. O não é para os medíocres. O não é para quem aceitou a viver na mesmice. O não é para quem não vai tentar. O não é para quem tanto faz a resposta. O não é para aqueles que não querem crescer 1% todos os dias. O não é para aqueles que não vão arriscar, que não vão tentar, que não vão saber se vai dar certo. É para essas pessoas que são o não. A partir do momento que você ressignificar isso, que você entender que você pode, que você é capaz, que os seus sonhos são possíveis, que aquilo que você deseja você alcança, que aquilo que faz sentido para você, você pode correr atrás, você vai ver que é muito além do que esse não que você limitou aí para você. Bora pra cima. Deixa eu falar algo para você aqui. Repetir aqui o que eu já falei no início. Dia 30 de julho nós vamos ter uma imersão aqui em São José dos Pinhais chamado Kairos, o tempo certo de despertar. Esse assunto que nós estamos falando aqui sobre crenças limitantes vai ser tratado nesse evento, de uma forma intensa, de uma forma que vai fazer você entender, vai explodir a sua cabeça. Vai explodir a sua cabeça, assim, buf, você vai falar assim, caramba, por que eu não participei de um evento desse antes? Vai ser um divisor de águas na sua vida, tá? Manda uma mensagem aqui ou depois entra no link da minha bio para você fazer a inscrição para o Kairos, o tempo certo de despertar. Vai ser surreal. Ó, vai assumir o controle da sua segunda-feira porque a semana tá só começando, tá? Bora pra cima? Bora pra cima. Tem muita coisa para acontecer. Para de ficar limitando o seu crescimento aí. Para de ficar achando que você não pode fazer. Para de ficar achando que você não é capaz. Você é livre para fazer aquilo que você sentir necessidade. Sem ferir princípios. Sem sair da essência. Mas começa a viver a sua vida. Começa a viver a sua vida. Para de se importar com as outras coisas. Para de ficar limitando o seu crescimento. Para de ficar limitando quem você é. Vai pra cima. Assume a sua segunda-feira aí. Bora destravar. Eu fico por aqui com a programação da Rádio Adora Brasil. Se você quiser acessar adorabrasil.com.br, uma programação totalmente especial para poder abençoar a sua vida. Beleza? Bora pra cima? Tenho um encontro marcado com você amanhã às 8 em ponto aqui no nosso Instagram. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Assistam a live desde o início, você que está chegando agora. Você que perdeu as lives das outras semanas, vai no meu canal lá, Nil Antunes, no YouTube. Tá tudo salvo, tá tudo lá por enquanto. Não sei até quanto tempo vai ficar essas lives lá. A gente está reprogramando aí tantas outras coisas. Umas ideias, uns projetos para colocar em prática aí. Então aproveita essa oportunidade. Se precisar de um acompanhamento individual, você não sabe como sair dessas crenças limitantes, eu estou abrindo, eu tenho ainda 2 vagas para a mentoria de desenvolvimento pessoal, tá? Só você mandar um direct aqui, escrito mentoria, que a gente vai marcar uma reunião e vai traçar um plano de ação para você voar, para você decolar, para você conquistar, para você sair do lugar. Beleza? Ótimo dia para vocês, fiquem na paz e bora destravar!